Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e nessa aula agora a gente vai falar sobre energia mecânica. Olha só, quando a gente fala de energia mecânica, a gente está simplesmente juntando todas as energias que a gente aprendeu nas últimas duas aulas, a energia cinética e a energia potencial. Por exemplo, aqui no fundo você viu um vídeo de uma montanha-russa. Lá na montanha-russa a gente tem energia de velocidade, que é energia cinética, e aí na montanha-russa o carrinho vai passar por alturas diferentes, ou seja, ele vai ter energia potencial diferente em cada ponto, tá certo? A gente pode falar também de um salto de bungee jump, como você está vendo no vídeo ali atrás. A pessoa vai saltar de um local bem alto, aí ela salta, vai caindo, então ela vai tendo uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. E aí a pessoa cai cada vez mais rápido, até a hora que um elástico que está preso na perna dela começa a esticar. Quando esse elástico começa a esticar, o que acontece? Olha só, ele está deformando, ou seja, ele passa a ter ali então uma energia potencial elástica, tudo bem? Enfim, a gente vai discutir esse exemplo e alguns outros na nossa aula de hoje, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, vamos começar então a conversar sobre a nossa energia mecânica. Como eu te falei agora há pouquinho, lá na introdução, a energia mecânica nada mais é do que a gente juntar a energia cinética e a energia potencial que atuam no corpo. Claro que, quando a gente fala de energia potencial, você sabe que a gente pode estar falando da energia potencial gravitacional, mas pode estar falando também da energia potencial elástica, tudo bem? Vamos relembrar como que a gente reconhece que existe cada uma dessas energias no corpo. A gente sabe que um corpo tem energia cinética quando ele possui velocidade, quando ele está em movimento, tudo bem? A gente sabe que um corpo tem energia potencial gravitacional quando ele possui uma certa altura e ele possui uma energia potencial elástica quando ele está relacionado a uma deformação. Então deixa eu citar de novo exemplo para vocês. O caso da montanha-russa, eu tenho ali energia cinética, porque o carrinho está em movimento, e tenho energia potencial gravitacional. Por quê? Porque esse carrinho tem uma determinada altura em relação ao solo. Outro exemplo que a gente pode falar é o salto de bungee jump. O que a gente tem ali? A gente tem energia cinética porque essa pessoa está se movendo. A gente tem energia potencial gravitacional porque existe energia na forma de altura. E também tem a energia potencial elástica porque esse elástico aqui está esticado, está deformado. Enfim, então eu posso sim ter num corpo as duas energias potenciais ao mesmo tempo. Basta que eu tenha altura e deformação, tudo bem? E, obviamente, a energia cinética, desde que esse corpo possua velocidade. E eu quero também só relembrar com vocês as equações que a gente estudou, que a energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, que a energia potencial gravitacional é dada por massa vezes gravidade vezes altura e que a energia potencial elástica é dada por K, que é a constante da mola, a constante elástica, vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. E lembrando, para que a gente tenha a energia medida sempre em unidades do sistema internacional, no caso a energia é o Joule, eu preciso usar as outras grandezas também no sistema internacional. Relembrando, vamos lá? A massa é em quilogramas, a velocidade é em metros por segundo, a gravidade é em metros por segundo ao quadrado, a altura em metros, a constante elástica é em newtons por metro e a deformação da mola é em metros, tá certo? Agora vamos conversar um pouco sobre os chamados sistemas conservativos. Como o próprio nome diz, um sistema é conservativo quando a energia mecânica é conservada. Ou seja, não há perda de energia. E aí, a gente falar que a energia mecânica ela é conservada, ou seja,
que não há perda de energia, significa para a gente o quê? Que se eu comparar uma situação inicial e uma situação final, eu vou ter sempre a mesma energia mecânica. Poxa, Coelho, mas como assim? Vamos pegar um exemplo que a gente comentou na aula passada, um half de skate, tá? Aí imagina que eu tenho um skatista lá em cima parado esperando para começar a descer. E aí ele desce o half e depois de um tempinho ele vai estar nessa posição aqui. O que eu sei? Eu sei que na posição inicial, se ele está parado, eu posso dizer que V nessa posição que eu vou chamar de A é igual a zero. E eu tenho uma certa altura aqui no ponto A, que eu nem estou preocupado com valores agora. Conclusão que eu tiro, olha só. Então, se a velocidade no ponto A é zero, significa para a gente que a energia cinética no ponto A também vale zero. Detalhe, se existe uma altura no ponto A, quer dizer que existe uma energia potencial ali no ponto A. Agora, esse skatista desceu, começou a subir, ele nem vai parar nesse ponto, ele vai conseguir subir um pouco mais. O que eu sei? Eu sei então que existe uma velocidade aqui nesse ponto, que eu vou chamar de B, e existe uma altura nesse ponto, que eu vou chamar de ponto B. Olha só a nossa conclusão. Se eu tenho velocidade no ponto B, eu tenho energia cinética no ponto B. E se eu tenho altura no ponto B, eu tenho energia potencial no ponto B, tá certo? Claro, energia potencial do tipo gravitacional. E se a gente sabe que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, eu posso afirmar que, lembra que energia mecânica é energia cinética mais energia potencial? Então eu vou escrever para vocês que a energia cinética no ponto A mais a energia potencial no ponto A vai ser igual para a gente a energia cinética no ponto B mais a energia potencial no ponto B. Poxa, mas eu não entendi direito isso que você escreveu. Olha só, pessoal, eu escrevi para você o quê? Energia cinética mais energia potencial. A soma dessas duas é energia mecânica. Do outro lado, eu escrevi para você energia cinética mais energia potencial. E a soma dessas duas é energia mecânica. Agora, olha só, vamos analisar com base na figura que a gente tem ali do lado. A gente sabe que a velocidade no ponto A é zero, ele não começou a andar. Então, a energia cinética no ponto A é zero, ela vai sumir da equação. Então, vai ficar para a gente o quê? Que a energia potencial no ponto A é igual à cinética do ponto B mais a energia potencial do ponto B. E aí, de acordo com o exercício, eu vou substituir aqui aquelas equações de energia cinética e energia potencial para cada ponto. Agora, como que a gente vai reconhecer que a situação é essa que eu acabei de falar para vocês, que é a situação onde a gente tem energia sendo conservada? Na verdade, em situações práticas, em situações do dia a dia, é quase impossível a gente ter a conservação total da energia. Mas para problemas de vestibular, de Enem, isso aparece muito. Então a gente vai reconhecer, primeiro, quando a questão não fizer nenhum comentário sobre perda de energia. Quando ela disser para você desprezar algumas características como atrito, que é uma forma de perder energia, desprezar a resistência do ar, que é uma forma de perder energia. Muitas vezes ele vai mandar você desprezar as perdas de uma forma geral. Então, nessas situações, a gente vai considerar que a energia mecânica do começo é igual à energia mecânica do final. Aí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas espera aí. E se for para considerar as perdas? Bom, vamos deixar isso aí para a próxima aula, tá certo? Vamos usar o que a gente acabou de aprender então para resolver exercício. Primeira questão diz para a gente o seguinte: em um experimento que valida a conservação da energia mecânica, um objeto de 4 kg colide horizontalmente com uma mola relaxada, de constante elástica 100 newtons por metro. Esse choque a comprime 1,6 centímetros. Qual é a velocidade em metros por segundo desse objeto antes de se chocar com a mola? A gente vai considerar que isso aconteceu na horizontal. Aí eu tenho para você aqui a mola, que está relaxada, e um objeto que está vindo aqui e vai colidir com essa mola, onde ele tem uma velocidade que eu vou chamar para você de V1. O que acontece? Nessa situação inicial, como a mola está relaxada, eu vou dizer para você que o x1, que é a deformação inicial da mola, é zero. Coelho, e essa velocidade? Essa velocidade a gente não sabe, inclusive é o que ele pede para a gente achar. Agora, o que vai acontecer? Ele vai chocar com a mola e vai comprimir ela 1,6 centímetros. Então, essa mola
vai ficar comprimida, esse objeto colidiu com a mola, até que ele parasse. Então, a velocidade nessa situação 2 é zero. Só que agora, nessa situação 2, a mola está deformada. Então, o nosso x2 foi dado ali em cima, foi dito que a mola é comprimida 1,6 centímetros. E como foi dito no enunciado, a gente está falando de conservação da energia mecânica. Então, eu posso escrever para vocês que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. O início eu chamei de 1 e o final eu chamei de 2. Agora, lembrando, quem era a energia mecânica? Lembra? É a energia cinética mais a energia potencial. Eu vou escrever isso para 1. E também vou escrever energia cinética mais energia potencial para 2. Se a gente for comparar, na hora de falar de energia cinética, na situação inicial eu tenho uma velocidade, então significa para a gente que a gente tem uma energia cinética. Agora, energia potencial. A altura antes e depois dessa colisão é a mesma, ou seja, em nenhum momento o problema fala dessa bola, desse objeto subir ou descer. Então, como a altura é a mesma, eu nem vou me preocupar em energia potencial gravitacional, mas ele falou sobre mola. Se ele falou sobre mola, eu vou me preocupar com a chamada energia potencial elástica. Agora, no caso 1, que é o caso onde a mola não está deformada, o que a gente sabe? Que, como a deformação da mola é zero, a gente pode afirmar que a energia potencial elástica no caso 1 vale zero. Agora vamos lá para o caso 2. Energia cinética no caso 2. Olha lá para a figura. Ali embaixo o que a gente vê? Que a velocidade final desse corpo é zero, porque ele comprimiu a mola. Se a velocidade é zero, eu sei que a energia cinética final vale zero. Então sobrou para a gente o quê? Sobrou a energia cinética inicial é igual a energia potencial elástica no fim. Vamos lá então. Energia cinética é massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Isso é igual a energia potencial elástica é K vezes o x ao quadrado sobre 2. Percebe que dos dois lados da equação eu tenho uma divisão por 2, então eu posso simplificar esse 2 com esse. E aí, seguindo, a massa do objeto. A massa é 4 kg vezes a velocidade 1 que eu quero descobrir ao quadrado é igual a constante elástica, que vale 100. Agora vamos lá, pessoal. X ao quadrado, 1,6 centímetros. Eu preciso mudar isso aqui para metros. Então fica para a gente o quê? 1,6. O prefixo cent, a gente aprende lá nas aulas de matemática básica do Ferreto, que é 10 na menos 2. Então vai ficar para a gente 1,6 vezes 10 na menos 2 metros. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse x2 que está aqui. 1,6 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que a gente escrever 16 vezes 10 na menos 3 metros. Ou seja, o que está aqui e o que está aqui é exatamente a mesma coisa. Coelho, mas eu não entendi o que você fez ali. Olha só, era 1,6 vezes 10 a menos 2. A vírgula andou uma casa para a direita. E aí, para compensar, eu peguei o expoente e reduzi uma unidade. Então, ficou 16 vezes 10 na menos 3. Eu vou colocar para você aqui, então, 16 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. E aí, para a gente conseguir resolver isso de uma forma mais simples, eu vou usar uma operação matemática, que é o seguinte, eu tenho um sinal de igual aqui no meio. Então, se eu fizer a mesma operação dos dois lados, essa igualdade continua valendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever para você de novo aqui, ó, que 4v1 ao quadrado é igual a 100, que multiplica 16 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Agora, olha o que eu vou fazer. Como é uma igualdade, eu vou extrair a raiz quadrada desse lado e vou extrair a raiz quadrada desse lado. Se eu fiz a mesma operação dos dois lados, a igualdade continua verdadeira. Então, vamos lá. Raiz de 4 é 2. Raiz de v1 ao quadrado é v1. Isso é igual a raiz de 100
é 10. E raiz do 16 vezes 10 na menos 3 ao quadrado vai dar 16 vezes 10 na menos 3. E aí a gente chega aqui, V1 é igual a... Esse 2 que está multiplicando pode ir lá para o outro lado dividindo. Então eu vou colocar o 2 aqui na parte de baixo. Lá na parte de cima, eu vou passar o 16 aqui para frente. Agora, olha só. 10 é a mesma coisa do que 10 na 1. Daí 10 na 1 vezes 10 na menos 3 é igual a 10 elevado a... O que o Ferreto te ensina? Ele ensina que você tem que pegar essa potência e essa e somar. Então, quando a gente soma 1 com menos 3, vai dar menos 2. Seguindo, V1 vai dar igual a 16 por 2, dá 8. Então, fica que a velocidade é 8 vezes 10 na menos 2 metros por segundo. Essa é a velocidade que a gente está procurando. Só que se você olhar nas alternativas, as respostas não estão dadas em potências de 10. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever que V1 é igual a... Para a gente tirar essa potência de 10, como é 10 na menos, a vírgula que estaria aqui, porque seria 8,0, vai andar para a esquerda. E como é menos 2, quer dizer que ela vai andar 2 casas para a esquerda, vai ficar 0,08 metros por segundo. E agora sim a gente tem a nossa resposta. A velocidade vale 0,08 metros por segundo. A nossa resposta é a letra C. Daí você vai me dizer, Curiô, mas espera aí, como que você quer que na hora de resolver um exercício eu saiba fazer isso aqui que você fez, que é aplicar a raiz dos dois lados? Na verdade, não é uma sacada tão óbvia, mas conforme você vai fazendo exercício, conforme a gente vai te apresentando um possível caminho de resolução como esse, você vai enxergando que dos dois lados eu tenho raízes perfeitas, e aí eu consigo resolver o problema de uma maneira mais simples. É claro, você poderia ter usado esse parênteses aqui, elevado ele ao quadrado, ter feito toda a conta, depois extraído a raiz quadrada. Só ia te dar mais trabalho, tá certo? Exercício 2. Uma pista de esqui para treinamento de principiantes foi projetada de modo que durante o trajeto os esquiadores não ficassem sujeitos a grandes acelerações, nem perdessem contato com nenhum ponto da pista. A figura representa o perfil de um trecho dessa pista, no qual o ponto C é o ponto mais alto de um pequeno trecho circular de raio de curvatura igual a 10 metros. Pessoal, então olha só, a gente tem o ponto A ali em cima, mas do trecho de pista circular são os pontos B e C, tudo bem? E o C é mais alto que o ponto B, foi isso que ele disse pra gente. Outra coisa que ele falou pra gente é o quê? Que o raio da curva é 10 metros. É esse raio que a gente tem aqui da curva no ponto C, tudo bem? Mais uma coisa que a gente tem que perceber ali, que ele indicou pra gente na figura, é o quê? Os 22 metros de altura do ponto B, os 30 metros de altura do ponto C, e existe uma altura HA representada aqui, tá certo? Seguindo, pessoal, os esquiadores partem do repouso no ponto A e percorrem a pista sem receber nenhum empurrão, nem usam os bastões para alterar sua velocidade. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o atrito e a resistência do ar. Vamos lá, porque tem algumas informações importantes ali pra gente. Eles dizem que os esquiadores partem do repouso no ponto A. Então a gente sabe, a partir dessa informação, que a velocidade no ponto A é 0. Outra informação muito importante é que ele fala para a gente desprezar o atrito e a resistência do ar. E isso significa para a gente que a gente não tem perda de energia, ou seja, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, que é igual à energia mecânica no ponto C. Ou seja, a gente tem aqui um sistema conservativo, tudo bem? Seguindo com o enunciado, pessoal. Se um esquiador passar pelo ponto B na pista com velocidade 10 raiz de 2 metros por segundo, com que velocidade ele passará no ponto C? Vamos lá, então. A questão passou para a gente a velocidade no ponto B, que vale 10 raiz de 2 metros por segundo, e quer saber a velocidade lá no ponto C. Bom, se eu tenho informação do ponto B e quero saber do ponto C, e sei que é um sistema conservativo, eu posso escrever o quê? Que a energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto C. Aí, pelo que a gente aprendeu, energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Então eu posso dizer que a soma das energias cinética e potencial no ponto B vai ser igual à soma das energias cinética e potencial
no ponto C. Agora, se a gente der uma olhada lá na figura, tanto no ponto B quanto no ponto C, eu tenho altura e não tenho uma mola, um elástico deformado. Então, essa energia potencial do ponto B e do ponto C é a chamada energia potencial gravitacional, tudo bem? Agora vamos substituir as equações da energia cinética e da energia potencial. Vamos lá? Energia cinética no ponto B é massa vezes a velocidade do esquiador no ponto B ao quadrado sobre 2, mais energia potencial gravitacional no ponto B é massa vezes gravidade vezes a altura do ponto B. Isso é igual a energia cinética no ponto C é massa vezes a velocidade do ponto C ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional no ponto C é massa vezes gravidade vezes a altura do ponto C. Agora, para a gente resolver esse exercício e encontrar a velocidade no ponto C, que foi o que ele pediu, a gente tem a velocidade no ponto B, a gente sabe a gravidade, sabe a altura do ponto B, sabe a gravidade e a altura do ponto C. A gente só não sabe o valor da massa, mas se a gente observar, a gente tem massa em todos os termos, então eu posso simplificar as massas e aí eu vou conseguir chegar na resposta que eu estou buscando. Então vamos lá, velocidade do ponto B ao quadrado. A velocidade é 10 raiz de 2, dividido por 2, mais gravidade, que é 10, vezes a altura do ponto B. Vamos lá na figura, a gente sabe que a altura do ponto B é 22 metros. Então eu vou colocar para vocês aqui 22. É igual a velocidade do ponto C eu quero encontrar ao quadrado sobre 2, mais a gravidade, que é 10, vezes a altura do ponto C. Lá na figura, a gente tem que a altura do ponto C é 30 metros. Continuando, pessoal, olha só. 10 raiz de 2 ao quadrado. Eu tenho que elevar os dois valores ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, dividido por 2, mais 10 vezes 22, vai dar 220, é igual a velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 30 é 300. Seguindo, pessoal, esse 2 com esse 2 eu posso simplificar, então sobrou para a gente ali 100 mais 220 é igual a velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2, mais 300. Seguindo, 100 mais 220 vai dar para a gente 320. Agora, esse 300 que está positivo desse lado, pode ser escrito lá do outro lado negativo, então vai ficar menos 300. Agora eu não entendi de onde que veio esse 320. Esse 320 foi simplesmente 100 mais 220, tudo bem? Seguindo, isso é igual a velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2. 320 menos 300 vai dar 20. Isso é igual a velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2. Agora, esse 2 que está aqui dividindo pode ir lá para o outro lado multiplicando. Então vai ficar para a gente que a velocidade no ponto C ao quadrado é igual a 40. 20 vezes 2 dá 40. Aí, se eu quero achar a velocidade no ponto C, é só a gente fazer a raiz quadrada de 40. E aí a gente acha que a velocidade no ponto C é igual a raiz quadrada de... Esse 40 eu posso escrever 4 vezes 10. Aí a gente chega que a velocidade no ponto C é igual a raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de 10 não vai dar para a gente um número inteiro, então eu vou deixar mesmo raiz quadrada de 10. E como é a velocidade em metros por segundo. E esse é o valor de velocidade que a gente estava procurando, que é a velocidade no ponto C. Ela vale 2 raiz de 10 metros por segundo.
Pessoal, e com isso, a gente encerra essa nossa aula de energia mecânica. Na próxima aula, a gente também vai tratar sobre esse assunto. A diferença é o quê? Agora a gente estudou os sistemas conservativos e na próxima aula a gente vai estudar os problemas onde a gente tem perda de energia. Você percebeu que é um assunto mais exigente, cobra um pouquinho mais da gente, mas não faz mal. É uma bela oportunidade para a gente ir lá e garantir a nossa vaga, fazendo a diferença para a nossa concorrência, tá certo? Tchau e até a próxima aula.